Sabia que no Brasil, 3% das famílias se apropriam de cerca de 20% de toda a renda produzida no país? Mas o que significa isso na prática? Imagine que você faça parte de uma sala de aula com 100 alunos, incluindo você. No último dia de aula, a professora, para se despedir da sala, resolve levar 100 chocolates. Mas ao invés de ela entregar um chocolate para cada aluno, ela chama à frente os seus 3 alunos preferidos e lhes entrega 20 chocolates para dividir entre eles. Restaram 80 chocolates para 97 alunos. Isso significa que 17 alunos ficarão sem chocolate. Caso você não seja um dos 3 alunos preferidos da professora, você não deve achar essa divisão muito justa. Isso é o que chamamos de desigualdade social, a diferença econômica entre determinados grupos de pessoas da mesma sociedade. O que é um problema quando essa diferença se torna sempre crescente, aumentando o distanciamento econômico entre esses grupos, o que também gera um crescimento nas desigualdades sociais dessa sociedade. Mas como esses grupos geram a sua renda? Uma das primeiras coisas que a gente percebe na vida é que precisamos pagar por tudo aquilo que a gente consome. Logo, alguém produz um produto, um serviço e te vende, com a intenção de obter o lucro. Isso é basicamente o que chamamos de capitalismo, baseado no meio de produção privado e na busca pelo lucro. Essa é uma forma básica e a principal maneira das sociedades modernas gerarem renda, baseada na produção e no consumo. Mas para produzir algo, ainda que alguém possua os meios de produção, sejam máquinas ou tecnologia, ou tenha capital para adquiri-lo, ele precisa contratar pessoas para alimentar esse sistema de produção. Os trabalhadores adquirem sua renda por meio do salário, o que permite que eles consumam novos produtos, alimentando assim constantemente esse ciclo entre produção e consumo. Se as coisas encerrassem por aqui, entre a produção e o consumo direto, seria razoavelmente simples. O problema é que não encerra. Os donos dos capitais e das propriedades privadas perceberam que não precisam produzir algo diretamente, um produto diretamente. Basta eles emprestarem o dinheiro a quem esteja disposto a fazer isso e ficar com parte do lucro daquilo que é produzido. Agora perceba que o produto final precisa dar lucro para quem produz e para quem emprestou o dinheiro. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Mas se as coisas encerrassem por aqui, seria razoavelmente simples. O problema é que não encerra. Os donos dos capitais perceberam que se eles se juntassem, poderiam controlar o mercado, produção, venda, o preço, eliminariam a concorrência, os chamados monopólios. E para piorar, as grandes corporações, os grandes grupos, começaram a fazer isso e criaram algo ainda maior, os chamados oligopólios. Para você ter uma ideia, 70% dos produtos que são vendidos nos supermercados em São Paulo são fornecidos apenas por 10 grupos. É como se 10 pessoas, 10 vendedores tomassem conta de 70% de tudo que é vendido no mercado. Um cenário perfeito para a falta de concorrência e a combinação de preço. Assim, eles podem elevar o preço sem maiores problemas e o consumidor final é prejudicado. Aí você se pergunta, qual o papel do governo no meio de tudo isso? Uma das principais funções do governo é sempre garantir o interesse das pessoas. Por isso, ele cria regras, leis que evitem essa combinação de preço, os monopólios. Assim, haja uma concorrência justa e o consumidor final paga o menor preço possível. O problema é que essas corporações têm se tornado tão grandes que os governos de vários países têm ficado impotentes diante delas. Aí eles passam a defender o interesse das grandes corporações ao invés das pessoas. O governo passa a privilegiar o interesse dessas grandes corporações, às vezes por chantagem. Se eles assim não o fizerem,
elas ameaçam ir embora e acabar com vários postos no país. O problema dessa influência na economia e na política do país por essas corporações é que eles fortalecem essa lógica de concentração de renda e de falta de concorrência. Se as coisas se encerrassem nos monopólios, seria razoavelmente simples para se resolver. Mas nós vamos parar por aqui, pois há inúmeros elementos que contribuem para a desigualdade. E eles são dinâmicos, eles surgem a cada momento. A ideia principal era mostrar o problema do acúmulo. Toda vez que alguém consegue acumular riqueza, dinheiro, isso significa que está faltando para alguém. Lembra da história do chocolate? Alguém fica sem, enquanto uns ficam com mais. Um exemplo prático é a questão dos bancos. Eles guardam dinheiro, eles circulam dinheiro e ganham para isso. Eles cobram juros por isso. Eles não estão produzindo nada. Então, a ideia do acúmulo direto no efeito da desigualdade era o ponto que a gente queria chegar. O capitalismo não inventou a desigualdade social. De alguma maneira na história, sempre houve diferenças de classe, o mais rico, o mais pobre. Mas a concentração de renda e o acúmulo nunca foi tão grande como em nossos dias. Isso se dá por conta de uma característica própria do capitalismo, que é minimizar os custos ao máximo de produção. Com investimento em tecnologia, eles garantem uma maior eficiência na produção. O problema é que se diminui os postos de trabalho. Mais pessoas ficam desempregadas. Aumenta a concorrência pela busca de uma vaga de emprego, o que faz com que o salário diminua ainda mais, torne a mão de obra barata. Diante desse cenário, muitas pessoas se veem com uma renda mínima apenas para sobreviver. Outras, pior ainda, nem renda possuem, o que gera vários problemas. Um deles é a questão da moradia. Ou a falta da moradia. Por não possuírem renda suficiente, muitas pessoas se veem obrigadas a ocuparem terrenos de maneira irregular e imprópria, sem estrutura, sem saneamento básico, as chamadas favelas, que é o assunto da nossa próxima aula.